E agora, passando a palavra à doutora Brena. Olá, boa tarde. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, os dois aqui, a presidente e o vice-presidente da Comissão de Direitos do Trabalho aqui da OAB do Maranhão. Eu me sinto extremamente lisonjeada em compor essa mesa junto com vocês, que tem esse trabalho muito representativo numa área que eu atuo e que eu tenho uma afeição assim desde os bancos da faculdade. Vejo muitos aqui, carinhas de jovens, então eu vejo que vocês têm um futuro muito uma expectativa no futuro na advocacia. E não quero tirar de ninguém na verdade, eu quero implementar sonhos, não percam os sonhos, principalmente na Justiça do Trabalho. Se fala muito em fim, extinção da Justiça do Trabalho, fim dos direitos trabalhistas, e minar a atuação do advogado trabalhista, e não só porque estou aqui com a presidente e o vice da Comissão de Direito do Trabalho, mas também porque eu acredito, eu digo a vocês, gente, nós não podemos deixar que o direito do trabalho morra nesse país. Tá? Então, o primeiro pressuposto dessa minha fala hoje vai ser em relação a isso. Quero agradecer o convite da ESA, da OAB do Maranhão, para compor essa mesa, palestrar sobre um tema que é muito afeito, muito caro a mim. Eu vou pedir para vocês licença para eu ficar em pé. Eu sou professora e aí não consigo ficar sentado o tempo inteiro. 2, esse tema, parte desse tema foi fruto da minha pesquisa de mestrado e rendeu um livrinho sobre controle de convencionalidade da Justiça do Trabalho. Eu trouxe um para sortear entre vocês, queria ter trazido 100, 150, 200, quem sabe até, para dar para todo mundo, porque, para mim, é um dos temas pouco ensinados e poucos conhecidos. Eu não sei ficar falando sentado, então vou falar em pé, vou me aproximar de vocês e vou começar contando uma história. Quando o nosso, como ele chama do cerimonial? Eric. Eric, muito obrigada pela apresentação. Quando o Eric começou me apresentando aqui, ele estava lendo o tema e eu percebi uma crítica que meu pai me fez um dia que me viu trabalhando sobre esse assunto. Ele leu esse tema e disse assim: a fundamentalidade dos estándares internacionais do trabalho. Eu sou do Ceará, então quando a gente não entende alguma coisa, a gente diz assim: é o quê? Tipo, é o quê? Gente, o que vocês entendem de fundamentalidade, de estándares internacionais de trabalho, se muitas vezes a gente não sabe nem o que são direitos trabalhistas indisponíveis ou irrenunciáveis nesse país? Então, eu já vou começar entregando um pouquinho a conclusão do meu tema. O que eu quero trazer para vocês é que direito internacional do trabalho, garantias internacionais do trabalho, são direitos fundamentais do trabalho no nosso país, em especial quando essas garantias são ratificadas pelo Brasil perante a OIT. Tá? E vou partir de alguns pressupostos. Pessoal, trabalho na contemporaneidade. O trabalho hoje em dia. O que foi que mudou nas relações do trabalho para vocês? Como era as relações de trabalho na década de 40, com a promulgação da OIT, da CLT, perdão, Consolidação das Leis do Trabalho, e como são as relações do trabalho hoje? Um dos argumentos para a reforma trabalhista é informar que a CLT é velha, que as normas são antigas e não se adequam aos novos tempos. Economia de compartilhamento. Quem me dá um exemplo de economia de compartilhamento, que é o novo pressuposto econômico desse modelo social que a gente vive? Alguns de vocês devem ter usado ele hoje. Uber. Além do Uber, quando a gente chega em casa morrendo de fome e não quer cozinhar. iFood. Além do iFood, quando a gente tem que tirar uma cópia na faculdade, mas a gente está no meio do estágio e não consegue ir na faculdade fazer cópia de um texto que o professor deixou no centro acadêmico. O que a gente faz? Rappi. Vocês conhecem o Rappi? Tem Rappi. Rappi é sensacional. Faz um zilhão, fica na fila quando a gente precisa. A gente pode contratar uma pessoa para ficar numa fila por nós. Ou seja, hoje o mundo do trabalho mudou. E a Organização Internacional do Trabalho, preocupada com isso, começou a estudar esses novos padrões de trabalho
E não é de hoje, gente. Desde o início do século XXI, a OIT vem fazendo isso. O que culminou na apresentação de um relatório sobre o futuro do trabalho no Brasil, que é essa primeira foto que eu trouxe para vocês, no ano de 2018. A OIT relatou e publicou o projeto Futuro do Trabalho em abril de 2018. Está disponível no site da OIT, se vocês colocarem no Google o Futuro do Trabalho, vocês baixam essa apostila, que é quase como se fosse um manual de como serão as relações de trabalho daqui para frente. Tá? A gente se preocupa muito com a automação. Está vendo o robô ali? Preocupado? A preocupação é a substituição dos postos de trabalho pelos robôs. O humano não vai ser mais necessário. Existe um direito fundamental garantido no artigo 7º, trabalhista, da Constituição, que fala o quê? A proteção do trabalho em razão da automação. Vocês têm medo de serem substituídos por inteligência artificial? Quem tem? Vocês sabiam que já tem software de escritório de advocacia que faz inicial, contestação, recurso ordinário, doutor Alfredo? Quando o senhor não for mais necessário para buscar uma divergência jurisprudencial entre TRTs, para levar uma revista para o TST, porque uma inteligência artificial vai fazer isso. Mas será que a inteligência artificial consegue fazer bons acordos na Justiça do Trabalho? Será que a inteligência artificial consegue ser sensível ao problema do reclamante, que não vai ter dinheiro a pagar o aluguel no fim do mês porque está desempregado e que não consegue ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos esperando um trânsito em julgado de um processo trabalhista para receber aquela parcela que tem natureza alimentar? Gente, a gente não precisa ter medo de inteligência artificial. Nós não seremos substituídos por inteligência artificial quando a gente passa a se preparar pelas habilidades, principalmente comportamentais. A gente precisa entender do outro. Nós somos uma profissão eminentemente social. Nós precisamos entender das relações sociais. Por quê? Não é o direito que regula a sociedade. Na verdade, ele regula a sociedade, mas não são as alterações do direito que vão ditar o futuro da sociedade. É a sociedade que dita como o direito vai ser regulamentado no futuro. E a sociedade somos nós. Então, temos, começando a minha fala e nos levando mais à frente, acreditem no direito do trabalho e acreditem em vocês. Vocês serão os futuros juristas deste país e somos nós que vamos alterar o direito no Brasil como um todo. Mas, bem, voltando a essa questão da preocupação da OIT em relação às relações de trabalho, em que pese a gente está preocupado hoje com o futuro do trabalho em termos de proteção à automação, nós ainda temos muito comum essa situação aqui. De que esse senhor nessa rede, todo com marcas aqui de trabalho não decente. E aí vem uma questão muito conhecida por todos nós, que é o trabalho em condições análogas à de escravo. Será que isso ainda existe no Brasil? Vocês conhecem o Observatório Nacional do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho? É outro site que todos nós temos acesso lá na pesquisa do Google. Observatório Nacional do Trabalho Escravo no Brasil. A gente consegue dados diários levantados pelo Ministério Público, que eu só recortei 2 dados desse site para vocês. Entre 2003 e 2018, aí um lapso de 15 anos, quase 40 mil trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de escravo no Brasil, nos últimos 15 anos. E olha o tanto só no estado do Maranhão. Pessoal, eu fiz uma conta com o professor Alfredo. 22%. 22% dos trabalhadores resgatados em condição análoga de escravo nos últimos 15 anos foi aqui no estado do Maranhão.
Então, a gente precisa se sensibilizar por essa demanda. E a gente precisa, além de saber o que fazer, começar a se preocupar com condições básicas das básicas. As condições mínimas que o trabalho humano tem que ser tutelado. Porque enquanto a gente está se preocupando em garantir o artigo 7º como um todo, 30 incisos, a CLT, a não perda de direito trabalhista, tem 40 mil pessoas sendo resgatadas em condições análogas à de escravo. Pessoas com documentos retidos que não podem sair de um lugar para o outro porque não tem como se identificar. Pessoas que recebem 50 centavos por fazer uma peça de roupa. Poxa, a gente está se preocupando com a automação nas relações de emprego, mas ainda tem gente que não recebe por um trabalho que fez. E daí a gente tem que começar a se preocupar com esses padrões internacionais. Qual é a função da OIT? Quem fez cadeira aqui de Direito Internacional do Trabalho? Só eu e ele. Mais ninguém. Direito Internacional do Trabalho, muitas vezes, é relegado para o fim do semestre e o professor não consegue chegar nesse ponto. Eu sou professora de sala de aula, gente, uma ementa de uma disciplina de Direito do Trabalho deve ter 40 pontos. Se a gente conseguir chegar no 30, é uma tarefa hercúlea. Imagine chegar no 40º, que, digamos, nem vai ser aplicado, nem vai ser reconhecido pelo juiz, né, doutor Alfredo? Então, vamos estudar a CLT, que é mais importante? Mas a OIT vem se preocupando com esses padrões mínimos internacionais do trabalho desde 1919. E esse painel ele tem exatamente esse tema, 100 anos da OIT. Os 100 anos da OIT como uma organização preocupada em uniformizar, tornar uniforme garantias mínimas de trabalho no mundo. Esse é o objetivo da OIT. E garantias mínimas de trabalho lato sensu. Trabalho lato sensu não é trabalho empregado. Esqueçam condições da relação de emprego, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. A OIT se preocupa com qualquer tipo de trabalho. Até o flanelinha que olha o nosso carro, a OIT está preocupada com as condições de trabalho dele. O pessoal que faz reciclagem do lixo, coleta seletiva, que às vezes anda com uns carrinhos super pesados, a OIT se preocupa com esse cara, com essa pessoa. Não só com aquele que exerce trabalho subordinado. Essa é uma das diferenças entre o padrão de proteção da OIT e o padrão de proteção do direito interno. Porque direito no trabalho no Brasil, infelizmente, ainda é a proteção à relação de emprego. A OIT evoluiu, o início da OIT começa lá na Revolução Industrial, final do século XVIII, fim dos anos 1700. Com a Revolução Industrial, eu precisava me preocupar com padrões mínimos de trabalho, com as condições econômicas, questões de ordem moral. Era mais barato eu contratar uma criança de 5 anos para fazer uma máquina rodar do que eu contratar um trabalhador de 30 forte. Vamos contratar mais criança, mais mulheres. Já que eu não tenho condições mínimas pré-estabelecidas pelo Estado, começou a se pensar, nossa, a gente precisa estabelecer patamares mínimos de civilidade para que as pessoas possam se relacionar nas relações de trabalho. Até que, em 1919, 100 anos atrás, a OIT aparece como um dos pontos de um tratado que todo mundo aqui conhece. Tratado de Versalhes. Lembram que o Tratado de Versalhes ele é o acordo de paz que finaliza exatamente a Primeira Guerra Mundial, mas muitos historiadores falam que foi até um fundamento para quê? Para início dessa beligerância que resultou na Segunda Guerra. Porque aqueles países que perderam se autodeclararam derrotados em um tratado. E aí aquela habilidade comportamental de se ir resignar, de querer ter sede de vingança, começa a aflorar no próprio Tratado de Versalhes. No entanto, em que pese ele não ter selado essa paz mundial, criou a Organização Internacional do Trabalho, que tem como fim objetivo, inclusive, a manutenção da paz social.
Ou seja, um dos objetivos da OIT é selar um acordo de paz. E eu manter as relações de trabalho estáveis, com padrões mínimos, eu incito a não beligerância da sociedade. Eu incito com que as pessoas convivam harmonicamente. 2 documentos muito importantes da OIT, a Declaração de Filadélfia, de 1944. Lá vai ter um princípio muito retratado nos manuais que falam sobre direitos humanos do trabalho. Que princípio é esse? O da não mercantilização do trabalho. Eu não posso tratar o trabalhador como uma mercadoria. O trabalhador, ele não pode ser objeto das leis de mercado. Qual é a lei de mercado mais conhecida por todos nós? Lei da... Quando eu quero alguma coisa que todo mundo quer, essa coisa é barata ou é cara? Oferta e procura. Quanto mais oferta eu tenho preços mais baixos. Quanto menos oferta eu tenho uma valorização daquele produto. Karl Marx já falava que o sistema capitalista trazia inerente a ele um exército de reserva, que era o quê? Eu manter uma massa de pessoas desempregadas, para quê? Para o valor do trabalho ser o mínimo possível. A OIT se preocupa com isso, com que os índices de desemprego não alavanquem de tal forma que o valor do trabalho seja muito pequeno para a indústria. E onde é que isso está previsto? Declaração de Filadélfia, de 1944, quando ele fala da vedação à mercantilização do trabalho. Um pouquinho mais à frente, 40 anos depois, vem uma declaração de princípios que elenca quais são as convenções fundamentais e prioritárias da OIT. Uma organização internacional que tem quase 200 convenções, a OIT selecionou quais são as principais. Então, se vocês quiserem começar a estudar padrões internacionais do trabalho, comecem pelas declarações de princípios, que nós temos convenções fundamentais, 8 convenções fundamentais e 4 convenções prioritárias. São 12 convenções para a gente conhecer. Entre as convenções fundamentais e as prioritárias, o Brasil só não ratificou 2, a 87, nas fundamentais. Alguém sabe sobre o que trata a 87? Uma convenção bastante conhecida. Liberdade sindical. Por que o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT? Por algo que vocês estudaram em direito coletivo do trabalho. No Brasil, não se aplica a liberdade total por conta do princípio da unicidade sindical. Eu só posso ter um sindicato por categoria econômica e uma base territorial. E a OIT diz que eu não posso limitar o número de sindicatos. Se os trabalhadores quiserem ser representados só por um, ok. Mas se quiserem ser representados por 3, 4 sindicatos diferentes, isso não é vetado pela Convenção 87, e por isso o Brasil não chegou a ratificá-lo. Como também não ratificou uma convenção prioritária, que é a 129, que é sobre ergonomia na agricultura, porque o nosso país se desenvolvia nessa época muito ali na zona econômica de primeiro grau, e aí muito trabalho na agricultura, muita cana-de-açúcar, ia ser de difícil implementação. Os valores fundamentais da OIT, hoje protegidos, quando eu falo de valor fundamental na OIT, eu tenho um direito internacional fundamental, aplicável a todos aqueles países que ratificam uma convenção. A doutrina elenca esses 4 valores, tá? E chamamos eles de estándares, que é aquele nominho lá no início da palestra. Os direitos fundamentais no trabalho internacionalmente consolidados, eu posso chamar de standard. A liberdade sindical e o reconhecimento da negociação coletiva. O Brasil reconhece a negociação coletiva, mas não aplica a liberdade sindical plena por conta do princípio da unicidade. Eliminação do trabalho infantil. Eliminação do trabalho forçado ou obrigatório, que aí eu vou ter a proibição de condições análogas à de escravo. E a eliminação de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Eu não posso tratar um trabalhador que ocupa a mesma função, diferentemente de outrem, só porque
é uma mulher e um homem, só porque é uma pessoa com mais tempo de mercado, outra com menos tempo de mercado, só porque é alguém que fica no escritório até 22 horas da noite e o outro termina o expediente nas horas que foram contratadas, que foram pactuadas contratualmente. A gente vai ver alguns exemplos dessas convenções um pouquinho mais à frente. Pessoal, além disso, o que foi que eu vim aqui tentar incitar para vocês? Direito trabalhista não é previsto só na CLT e na Constituição. Eu tenho normas internacionais que prevêem direitos trabalhistas e muitas delas valem como lei, com uma força maior que a própria CLT, que a gente vai chegar um pouquinho mais à frente, previstas nesses tratados internacionais, no plano internacional, como também no ordenamento jurídico interno, que, quando aparecem na Constituição, eu denomino de direitos fundamentais. Então, aparecendo em diplomas internacionais, eu vou denominar isso de direito humano, como o ministro Reinaldo falou ontem. Aparecendo no direito interno, no plano interno, eu chamo isso de direito fundamental. E quando eu ratifico internacionalmente esse tratado, ele ingressa no ordenamento jurídico interno. Ou seja, se eu tenho uma convenção da OIT que passou por todo esse processo, esse é o processo de ratificação de uma convenção internacional do trabalho. São 4 fases. Uma internacional, em que um presidente da República dá uma carta de plenos poderes, o plenipotenciário do Brasil, vai lá na Conferência Internacional do Trabalho e negocia, adota e assina a Convenção da OIT. Traz o texto desse pacto no país e ele vai passar pelo Congresso, pelo Parlamento. Essa fase interna de referendo parlamentar é a autorização do poder legislativo para que aquele tratado ingresse no direito interno. Inclusive, se nessa fase esse tratado for aprovado com quórum das emendas constitucionais, como é que ele ingressa no ordenamento jurídico brasileiro? Com status de emenda constitucional. Ou seja, ele ingressa no ordenamento jurídico compondo a Constituição. Formal, porque atendeu o quórum de emendas, e materialmente, porque quando se trata de tratado de direito humano. No Brasil, só tem um tratado internacional que ingressou na Constituição com força de emenda. É a Convenção de Nova York, que é a Convenção Americana de Pessoas com Deficiência, que alterou o Código Civil. Nós, advogados, percebemos que esse tratado ingressou na Constituição com força, ingressou no ordenamento jurídico com força constitucional, porque ele alterou um monte de lei. E a gente se perguntou, por que houve alteração nos primeiros artigos do Código Civil? Por que o tratado que protegia as pessoas com deficiência foi alçado a uma categoria constitucional e todo o ordenamento jurídico infraconstitucional tinha que estar em consonância com as perspectivas desse tratado. Depois dessa fase interna, essa autorização parlamentar, eu vou para a fase eu levo essa autorização de volta à OIT e só depois de autorizado pelo legislativo eu ratifico esse tratado perante a organização internacional. Quando eu ratifico o tratado, vai sair um decreto executivo promulgando e publicando, e esse tratado tem força de lei. Pessoal, uma convenção internacional do trabalho ratificada perante a Organização Internacional do Trabalho e promulgada perante um decreto do Poder Executivo tem força de lei. E quando ela se tratar de um tratado de direito humano, Convenção da OIT de Direito Humano, que eu posso dizer que nem todas são, mas a maioria são aquelas objeto de consenso perante a comunidade internacional, que abrangem garantias inerentes à cidadania, à dignidade e à justiça social em matéria de trabalho. Ou seja, uma convenção em relação à saúde e segurança do trabalhador, que eu protejo o trabalhador de radiação, de calor excessivo, de condições adversas no curso do contrato de trabalho, ela tem natureza de direito humano.
e ingressa no ordenamento jurídico interno até com status constitucional. Mas esse status constitucional ele está condicionado a quê? Ao referendo parlamentar com quórum de emenda. A grande questão é que o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição só foi incluso por uma emenda constitucional que todos nós conhecemos como Reforma do Poder Judiciário. Emenda Constitucional 45 de 2004. A pergunta que fica é: a maioria das convenções da OIT ratificada pelo Brasil são anteriores a 2004. Ou seja, eu não tinha aquela previsão de ingresso da Convenção da OIT com força de emenda constitucional. Como é que eu vou tratar desse tratado? Qual a natureza jurídica do tratado ratificado antes da possibilidade de ele ingressar com força de emenda? Isso foi objeto de 2 processos muito conhecidos, o habeas corpus 87585 e o recurso extraordinário 466343, que foi a grande questão da prisão civil por dívida do depositário infiel. Hoje eu consigo prender por dívida uma pessoa que assumiu a responsabilidade de um bem em um processo judicial? Não posso. Por quê? Muitos vão dizer, porque tem uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, ela advém exatamente da interpretação constitucional com reflexo de Pacto São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu ouvi o professor do painel anterior falando aqui com vocês. O Pacto São José da Costa Rica só prevê uma exceção à impossibilidade de prisão civil por dívida, que é o devedor inexcusável de prestação alimentícia. Ou seja, no momento em que o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional de não prender por dívida, salvo o devedor de alimentos, eu não pude mais prender por dívida quem recebia um bem e se responsabilizava por ele até o fim do processo. Nessa discussão perante o Supremo Tribunal Federal, nesses 2 processos, apareceu uma natureza jurídica intermediária dessas convenções internacionais ratificadas antes da inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, que é a possibilidade de ingresso como emenda. Essa possibilidade, a decisão desses 2 processos considerou que a natureza jurídica desse pacto seria supralegal. Ou seja, estaria acima da legislação infraconstitucional, mas abaixo da Constituição. Não tem natureza constitucional, não ingressou para muitos formalmente na Constituição, porque não foi aprovado com quórum de emenda, mas a natureza material do pacto, dos direitos previstos no pacto, ingressam na Constituição pela cláusula de abertura prevista no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. E essa adoção da teoria da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados antes da emenda constitucional 45 de 2004 trazem 3 efeitos. Interpretação constitucional conforme o tratado, que foi o que aconteceu com a prisão civil por dívida. Se nós abrirmos o inciso do artigo 5º da Constituição, vai estar lá que a prisão civil por dívida é vedada, salvo o depositário infiel e o devedor de alimentos. Mas, ainda expresso no texto constitucional, até hoje, eu não prendo mais o depositário infiel. Por quê? Por conta da interpretação constitucional, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida por nós como o Pacto São José da Costa Rica. O mesmo vale para a OIT. Pessoal, o Tratado Internacional da OIT, ratificado pelo Brasil, tem natureza jurídica supralegal. O segundo efeito dessa supralegalidade é o efeito paralisante das normas infraconstitucionais em descompasso. Isso quer dizer, se uma convenção da OIT
for contrária a uma disposição infraconstitucional da CLT, o que é que vai prevalecer? O que vocês acham? A norma supralegal. Por quê? Ela está acima da legislação infraconstitucional, em que pese abaixo da Constituição, e ela vai paralisar tudo aquilo que está em descompasso, tal como a previsão do Pacto São José da Costa Rica, que veda a prisão civil do depositário infiel. O terceiro efeito é o controle de convencionalidade por qualquer juiz ou tribunal. O juiz pode não aplicar uma norma da Convenção da Consolidação da Consolidação das Leis do Trabalho, por ela infringir uma disposição da Organização Internacional do Trabalho, desde que ratificada pelo Brasil. Trouxe alguns exemplos aqui, já me encaminhando para o final da palestra. A Convenção 100 da OIT, ela prevê a igualdade de remuneração de mão de obra masculina e feminina por um trabalho de igual valor. Por que as mulheres ainda ganham menos ocupando as mesmas funções no Brasil? Se o Brasil, perante a comunidade internacional, se comprometeu para que isso não acontecesse. Exemplo número 2, Convenção 122 da OIT, que fala sobre o fomento de políticas públicas visando promover o pleno emprego. A OIT diz que todo aquele que está apto a realizar um trabalho e busca alocação profissional, a ele deve ser garantido o acesso a esse trabalho. Será que o Brasil tem uma política robusta de alocação no trabalho daquelas pessoas que estão no mercado procurando emprego? Quantas vezes nós já procuramos empregos e tivemos uma extrema dificuldade de chegar até essas vagas? O exemplo número 3, isso é um rol que a gente pode falar de exemplos de todas as convenções que o Brasil ratificou. As convenções 148 e 155 da OIT possibilitam a percepção cumulada de adicional de insalubridade e periculosidade, não aquela opção que a CLT dá de eu escolher entre a periculosidade ou a insalubridade. E eu já vou dar spoiler da palestra do professor Alfredo e dizer que ele vai conversar um pouquinho sobre isso, como o TST chegou à decisão desse tema e por que será que essas convenções não são aplicadas no Brasil se elas estão acima das leis infraconstitucionais e abaixo da Constituição. Pessoal, eu faço aqui um clamor, um discurso, para que a gente continue estudando direitos do trabalho. Clamo também para que nós compreendamos que, ainda que as reformas legislativas que alteram o direito do trabalho no Brasil continuem acontecendo e mitiguem cada vez mais esse padrão de proteção, o Brasil se comprometeu com inúmeras convenções da OIT que implicam em um código mínimo de padrão internacional do trabalho que não pode ser alterado pelo legislativo, salvo se houver denúncia dessas convenções. Pessoal, isso quer dizer que nós temos um mínimo garantido independentemente do comportamento do nosso Congresso. Só que esse mínimo garantido tem que ser conhecido por cada um de nós. Eu trouxe 3 exemplos para vocês, pessoal. Eu poderia citar 100. Vamos estudar mais direito internacional do trabalho. Vamos ter mais, fundamentar mais nossas petições, por que não nossas contestações, nossos recursos nesses padrões mínimos. Levar essas questões para a discussão perante o Superior Tribunal do Trabalho. Porque esse é o nosso papel no momento em que, volto no início da palestra, nós somos os construtores do direito. E a gente precisa fazer isso aqui muito bem. Tá bem? Obrigada, gente.